Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então a aula de hoje é o seguinte: lembram da situação da última aula que a gente estudou sobre equação de segundo grau? A gente comentou um pouquinho lá sobre ela ser completa, se ela era incompleta. Quando que ela era completa? Quando eu tinha lá o termo ax ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são os nossos coeficientes, beleza? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como resolver as equações incompletas. Então vejam aqui, ó. Resolução de equações incompletas. Temos três tipos de situação. Primeiro tipo, quando eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero. Segundo tipo, quando eu tenho ax ao quadrado mais o termo independente c. E o terceiro tipo é só quando eu tenho o ax ao quadrado igual a zero. Então vamos começar aqui pelo primeiro tipo, onde eu tenho o termo a e o termo b. Então vamos só separar o nosso coeficiente aqui, só para relembrar um pouquinho. Então o coeficiente a é 1, pois não tem nada aqui. E o coeficiente b é o menos 6. Beleza? Então assim, ó, olhando que ela só tem a e b, a gente consegue definir que ela é do tipo ax ao quadrado mais bx. Como que eu resolvo uma equação para encontrar as raízes dessa equação de segundo grau? Aqui, pessoal, a gente vai ter que lembrar um pouquinho das fatorações. Lembra lá que quando a gente tem termos em comum, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar esses termos em evidência. Então o termo comum aqui é o termo x, então eu vou colocar ele em evidência. Então vai ficar x que multiplica x menos 6 igual a zero. Como estamos falando de equação de segundo grau, temos que lembrar do quê? Que ao final vamos encontrar duas raízes, tá? A primeira, deste primeiro tipo, a gente vai fazer sempre assim, ó. Sempre vai ser x igual a zero, tá? Então vamos lá, x igual a zero é a nossa primeira solução. A segunda solução é a gente pegar o que está dentro do parênteses e igualar ela a zero também. Então vai ter lá, ó, x menos 6 igual a zero. Como eu estou procurando x, o que eu faço com os outros termos? Eu troco ele de lado da igualdade. Então se eu tenho ele aqui, menos 6, quando eu troco ele para o outro lado da igualdade, ele vai ficar o quê? X igual a mais 6. Então vejam, pessoal, que a gente conseguiu encontrar as duas soluções, ó, x1 e x2. Então a solução para essa equação é x igual a 0 e x igual a mais 6. Segundo exemplo aqui, vamos pegar os coeficientes. Coeficiente não tem nada, 1 e o b é o 10. Então novamente, como temos a e b, conseguimos definir que ela é do tipo ax ao quadrado mais bx. Então logo de primeira já podemos colocar os termos em comum em evidência. Então vamos lá. É o x novamente. Então vai ficar x que multiplica x mais 10 igual a zero. Nossa primeira solução, sempre x igual a zero. E a nossa segunda solução é pegar quem está dentro do parênteses e igualar ela também a zero. Então aqui vamos encontrar x igual a menos 10. Então temos as nossas duas soluções, x igual a menos 10 e x igual a zero, beleza? Agora, pessoal, vamos para o segundo tipo, que é onde eu não tenho o termo b, certo? Eu não tenho o coeficiente b, então no nosso caso agora vai ser ax ao quadrado mais o termo independente c. Então percebam, pessoal, como eu quero encontrar o valor de x, basta eu fazer o quê? Trocar o termo independente para o outro lado da nossa equação, para o outro lado do nosso sinal de igual. Então vamos fazer o seguinte: x ao quadrado igual, se ele era menos, agora ele vai ser mais 16. E agora, pessoal, lembram lá comigo? Se eu tenho uma potência em cima do meu termo x e quero encontrar só esse x, o que eu faço com essa potência? A gente passa ela com a operação contrária. Quem é a operação contrária da potência vai ser a raiz. Então vamos passar lá, vai ficar a raiz quadrada de 16.
Como a nossa equação é de segundo grau, a gente precisa encontrar duas soluções. Então aqui vai ter o seguinte, ó. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16, que a gente já sabe que vai ser o que então? X é igual a mais ou menos 4. Então a gente consegue chegar na nossa solução encontrando duas raízes, uma mais 4 e a outra menos 4. Segundo exemplo, mesma situação, não tenho o termo b. Se a gente for tirar o coeficiente a aqui, ó, o a é igual a 1, o b é igual a 0, pois não tem, e o c é igual a menos 121. Então, como eu quero só o valor do x, basta fazer aquela troca. Então, eu vou pegar o termo independente aqui e passar ele para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. E lembrando, como é uma equação de segundo grau, aparece mais ou menos raiz de 121. E a raiz de 121, a gente já viu, é 11. Então, a nossa solução aqui, tirar o 2 aqui que não tem mais. Então, a nossa solução vai ser o quê? X é igual a mais ou menos 11. Beleza, galera? Vou pegar uma solução aqui, ó, para essa, para vocês verem a diferença. Também é do segundo tipo. Mas, o que aconteceu agora? O nosso termo independente, ele está positivo. Vejam o que acontece quando eu passo ele para o outro lado da igualdade. Vai ficar x ao quadrado é igual a menos 4. Quando eu for fazer a minha raiz, aconteceu o quê? Ficou uma raiz de um número negativo. Então isso quer dizer, pessoal, que essa equação aqui, ela não existe solução, certo? Porque tem no nosso números reais, a gente não consegue encontrar solução para a raiz quadrada de números negativos. Tranquilinho? Terceiro tipo é o mais fácil de todos. Vocês já vão conseguir ver agora aqui, ó. Pensem comigo. Se eu quero só o valor do meu x, novamente, eu não tenho nem o coeficiente b, nem o coeficiente c. Então, basta fazer o quê? Isolar o x. Então, vamos isolar o x. Se eu tenho esse 5 junto com ele, eu vou fazer o quê? Passo para o outro lado dividindo. Vai ficar x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5. Isso aqui a gente sabe que é o quê? Nosso x ao quadrado vai ser igual a 0. E agora? Então, nosso x vai ser igual a mais ou menos raiz de 0. Ou seja, sempre, pessoal, então, que vocês olharem uma equação do terceiro tipo, que só tem o termo ax ao quadrado igual a 0, a solução desse x sempre vai ser 0. Observem aqui mais um exemplo desse. Então, vai ficar lá, ó, x ao quadrado é igual a 0 por 10. O nosso x ao quadrado é igual a 0. Tirando a raiz, x é igual a mais ou menos raiz de 0. Então, o nosso x novamente foi 0. Beleza, galera? Hoje, então, a aula bem fácil, como fazer as resoluções das equações incompletas. E aqui a gente conseguiu observar o quê? Primeiro tipo, segundo tipo e terceiro tipo. Revisãozinha rápida aqui. Quando for o primeiro tipo, usaremos o quê? Já coloco os termos de x em evidência. Primeira solução igual a 0. A segunda solução você pega quem está dentro do parênteses e iguala a 0 e resolve uma equação de primeiro grau, beleza? Segundo tipo, quando não tem o coeficiente b, basta pegar o termo independente, passar para o outro lado e tirar a sua raiz. Mas não esqueçam o quê? Equação de segundo grau deve existir mais ou menos, ou seja, duas raízes. Se esse termo independente for positivo, a gente cai aonde? Cai nessa situação aqui, aonde não existe solução. E o terceiro tipo, quando não tem termo B e não tem termo C. Vocês já podem pôr direto, então, que a solução dessa equação vai ser 0. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só mandar mensagem lá na plataforma que eu respondo vocês. E até a próxima!